Olá, está no ar mais uma edição do Salto para o Futuro. E este é o terceiro programa da série Literatura e Neoleitor. Hoje estão em destaque as experiências de mediação de leitura. Responsável pela aproximação do leitor com o texto, o mediador atua como mobilizador do processo de leitura. É aquele que, por sua experiência, provoca os leitores para infinitas descobertas literárias. Mas e em relação aos jovens, adultos e idosos? Quem são esses mediadores? Como são formados? Esse é um dos assuntos que você acompanha no programa de hoje. Veja os destaques. O papel do mediador na formação de neoleitores, os processos de mediação e as atividades de leitura para jovens, adultos e idosos. O Salto mostra experiências de mediação de leitura em 3 espaços diferentes. Em um curso de formação para educadores no Paraná. Em uma biblioteca comunitária no Rio de Janeiro. E em uma oficina de hip hop em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Veja também uma entrevista com o professor Luiz Percival Leme Brito. Ele fala sobre o papel da escola na formação dos novos leitores em um bate-papo que você não pode perder. Mas não há dúvida que ao viver a experiência de ouvir um bom leitor, eu incorporo, inclusive, modelos importantes de prosódia e de acompanhamento do texto que podem ajudar para que eu tenha mais autonomia futura e até mesmo para que eu entenda aquela obra de muitas outras maneiras. Tudo isso e muito mais agora no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola. O canal da educação. Romeu e Julieta, Dom Quixote e Dulcinea, Capitu e Bentinho. Personagens clássicos da literatura universal, presentes no imaginário de leitores de várias gerações. Fora das páginas dos livros, o processo de formação de leitores também tem seus personagens. O leitor, o autor e o mediador. O mediador atua como um provocador da leitura. Pode ser um professor, um familiar, um bibliotecário, um amigo. O importante é que seja um leitor experiente. No contexto, vamos falar da relação entre 2 desses personagens, o leitor e o mediador. Mediação de leitura é o acompanhamento que um leitor mais experiente faz de um texto, de uma obra, junto a um leitor que não tem tanta experiência, que não tem tanta prática e que vai com dificuldade começando a dar os passos nesse trabalho que é o ato de ler. Nós nos ocupamos hoje, sobretudo, dos mediadores e mediadoras nas bibliotecas públicas e nas escolas. Então, bibliotecários, bibliotecárias, agentes de leitura, como estamos chamando, professores, professoras, são as pessoas por excelência que vão ser esse termo entre o texto e o leitor. Um leitor que está iniciando a sua trajetória nessa tarefa e o texto que para ele muitas vezes é completamente misterioso. O trabalho desse mediador junto ao neoleitor deve ser, sobretudo, de assegurar que a experiência da leitura vale a pena. Precisamos, nós, mediadores e mediadoras de leitura, ter sempre muito cuidado para não querermos controlar os sentidos, porque o Roger Chartier aponta como há essa tendência, não, é assim que tem que ser lido, é assim que tem que ser interpretado. Precisamos ter esse cuidado. E devemos caminhar ao lado do leitor, ajudando a pontuar a leitura que ele está fazendo. A pontuação é vital para a compreensão, esclarecendo o vocabulário, conversando sobre a leitura. Curiosidade, criatividade e, acima de tudo, gosto pela leitura. Características que fazem do mediador um elo entre o livro e o neoleitor. O Salto para o Futuro foi ao Paraná e registrou um encontro de mediadores de leitura. Evento que teve como um dos resultados a produção de um caderno que será utilizado na formação de novos mediadores. Além do registro das experiências dos círculos de leituras do Estado, o encontro promoveu também a troca de experiências entre os mediadores. Acompanhe na reportagem. Aproximar jovens, adultos e idosos do universo da leitura. O mediador de leitura, ele funciona como uma ponte entre o livro e o neoleitor. Ele trabalha incentivando a leitura
e descobrindo o leitor oculto em cada ser humano. Porque todos somos leitores, se não de livros, mas então da vida. E esses nossos neoleitores, eles estão aprendendo a ler materiais escritos, mas são leitores da vida, já antes de serem neoleitores do material escrito, que são os livros didáticos, ou livros de literatura, jornal, revista, ou qualquer material que esteja impresso. Olha, primeira coisa, eu acho que o mediador, ele tem que gostar de ler. Porque é um lugar que ele tem que ter prazer, e para fazer a pessoa ler, a gente tem que usar outros meios, né, para fazer ela chegar na leitura. O mediador é exatamente a função dele que é importante, porque você não atua como um professor, você não atua como alguém que sabe mais, você atua como alguém que vai levar a conversa conforme o nível, o universo desse neoleitor, conforme o conhecimento de vida que ele tem. Conversas que muitas vezes acontecem nos círculos de leitura, espaços importantes para a formação de leitores. Eu creio que a maior importância do círculo de leitura para a formação do neoleitor seja o fato dele ter um local onde ele se encontra com os outros e ele, de certa forma, não apenas lê, mas ele também é ouvido. Em sua maioria, os neoleitores têm essa dificuldade com relação a eu sei ler um pouco, mas ninguém escuta o que eu falo. E ali é uma troca de ideias, uma troca de experiência, e essa a maior importância, porque normalmente o ser humano, ele gosta de ser ouvido, e nesse espaço ele consegue ser ouvido e respeitado como cidadão. A importância é justamente para fazer essa diferenciação, porque não é uma sala de aula, o neoleitor não é um aluno. Priscila Angélica coordena um projeto de círculos de leitura no Paraná, que conta com a participação de vários mediadores de leitura. Na verdade, hoje nós estamos numa reunião técnica para a produção de um caderno pedagógico. Esse caderno pedagógico, ele também vai possibilitar uma formação continuada. Ele tem a intenção, o objetivo de registrar a experiência dos círculos de leituras, com os seus fundamentos teóricos, com as suas experiências pedagógicas, dando voz aos educadores e aos educandos. Estamos compondo o caderno com as atividades que eles produziram com os educandos e com seus próprios textos. Então, nós estamos avaliando, revendo e integrando a composição desse caderno. E quem pensa que só os neoleitores aprendem nos círculos de leitura está muito enganado. Tem uma história muito interessante de uma neoleitora, mulher, jovem, que chegou ao círculo me fazendo a proposta que gostaria de participar do círculo para aprender o que ela deveria ler para ser moderna e atualizada. Foi uma proposta muito difícil, porque me fez pensar, poxa, até que ponto que eu tenho formação para ensinar alguém a ser moderna e atualizada? E a gente revê as próprias leituras da gente e procura se atualizar em função do trabalho que é desenvolvido. Do Paraná, vamos direto ao Rio de Janeiro para conhecer um trabalho de incentivo à leitura. O local, bairro da Vila da Penha, zona norte carioca. É a Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Menezes. O nome é uma referência ao poeta e escritor sergipano que viveu no século XIX. A homenagem a Tobias Barreto de Menezes partiu do próprio fundador do espaço, o também sergipano Evandro dos Santos. E veja só, Bárbara, Evandro criou a biblioteca em 1998 com o objetivo de disseminar a leitura entre os moradores da região. O acervo começou com uma pequena caixa com 50 volumes. E hoje, a biblioteca já conta com mais de 55 mil livros. A biblioteca surgiu dia 17/7/98 com 50 livros que eu achei ali na Rua do Cajá. Trouxe os livros para casa, a Rua Maia, Engenheiro Augusto Bernac, e com 50 livros começou. Hoje tem 55 mil. 16 mil aqui nas estantes, arrumado por assunto, e lá em casa ainda tem 40 mil livros. Seu Evandro dá dicas de leitura para quem vai até a biblioteca. E sua caminhada como leitor começou ainda na adolescência.
O meu início como leitor foi ouvindo cordel na feira de Aquidabã, a cidade que eu nasci. Vindo para o Rio com 15 anos, aí fui para a Igreja Batista. Lá na Igreja Batista, o pastor José, que era o meu pastor, já faleceu, ele uma vez vendo eu com a Bíblia, lendo, mas não entendia nada. Ele me chamou no final da aula e falou: Evandro, ler é como comer uma feijoada. Tu já parou para pensar nisso? Você tem que saborear as letras. Ou seja, a feijoada tem algumas carnes diversas ali, então você vai saboreando. E a que você mais gosta, você quer mais aquela. Assim é a leitura, Evandro. Ler tem que ser devagar, meditar, comer letras. Ele me passou a ideia de comer. E realmente, quando eu li o primeiro texto, comendo as letras, o Salmo 23, eu delirei. Na biblioteca, seu Evandro recebe leitores como o eletricista Moisés de Freitas e o professor Luiz Cláudio Lima. Bom, sempre estou frequentando aqui a biblioteca, a gente tem um trabalho em conjunto com o senhor Evandro, e geralmente os trabalhos que eu procuro aqui, os livros, é com relação à área, né? O seu Evandro tem uma preocupação enorme aqui com a área da Vila da Penha, com a Zona Norte, né? Com o subúrbio, e aí a gente, lá eu, os alunos, os outros professores, eu particularmente, a gente pesquisa muito sobre o bairro. Eu frequento pelo menos umas 2 vezes por semana e venho buscar livros de matemática, de biologia, de física, né? E conhecimentos gerais, né? Português, né? Na área de eletricidade, né? Área de obras em geral. E a gente vem aqui, bate papo, lê, né? E faz isso aí, é uma interação. Olha, a nossa biblioteca, Tobias Barreto, ela segue aquela filosofia lobatiana. O livro tem que ser sentido e cheirado, aberto e lido. Para isso ela disponibiliza. Por exemplo, ela está fechada. Você chegou ali na porta, liga para 2 números, o celular e o telefone de casa, e eu atendo domingo, feriado, à noite. Eu quero ir à biblioteca apanhar um livro. Aí eu venho, abro a porta e a pessoa entra, pega o livro e leva para casa. Então a ideia é fazer com que o livro circule. E você leva o livro, pode ficar 1 mês, 1 ano, e se não devolver é motivo de festa. Claro que livros técnicos, mas um livro de 1800, 1700 que a gente tem no acervo, você pode tirar uma cópia, pode ler aqui. Mas romance, livro didático, às vezes você quer um livro, por exemplo, um livro de 3 anos, de biologia, digamos, e você não pode comprar, e precisa ficar 3 anos com aquele livro. Faça bom proveito. A ideia é que você fique com o livro e o livro resolva o seu problema. Essa é uma atração à parte aqui da Biblioteca Comunitária. É a máquina da leitura criada pelo seu Evandro. Seu Evandro, conta pra gente como é que funciona esse aparato. Olha, essa é a máquina da leitura Zelita da Cruz da Mata. O usuário vem aqui, abre aqui a caixinha da leitura, lê uma frase aqui. Esse livro é de Francisco Marins, né? Ele leu, Território de Bravos. Aí fechou aqui novamente e vai para o segundo livro. Por exemplo, que a ideia aqui é fazer com que ele leia 4 livros ao mesmo tempo. Primeiro, segundo, terceiro, 4º livro, tá vendo? Aqui nós selecionamos aqui, que vem na gavetinha da leitura, ele pega o livro aqui, selecionamos durante 1 mês, para o usuário vir aqui meditar, sentir o livro, comer o livro. O livro é comer. Senhor Evandro, eu estou vendo que o senhor está usando uma roupa especial, né? Que inclui até um adereço, um chapéu que o senhor confeccionou. Conta pra gente um pouco da história dessa roupa. Olha, esse aqui é o capelo da Academia Sergipana de Letras. Foi empossado dia 7, às 5 horas da tarde. E aqui é o chapéu da leitura. A gente faz o arrastão literário. A ideia é divulgar, pegar as pessoas adultas, incentivar eles à leitura. E aí o chapéu da leitura, com uma frase do Tobias: a vida é uma leitura, ler é lutar. Antes de fazermos o primeiro intervalo de hoje, a gente tem uma dica para você que está aí ligado no Salto para o Futuro. Acesse o nosso site. Lá você encontra os textos da série Literatura em Neoleitor, a enquete dessa semana e pode trocar experiências sobre esse tema no fórum. O endereço é www.tvbrasil.org.br/salto. No próximo bloco, Hip Hop e Literatura, um encontro de linguagens no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Não sai daí, a gente volta já. De volta com o Salto para o Futuro, é hora de rever uma experiência relacionada ao tema da formação de leitores jovens, adultos e idosos. Aqui no Salto você já sabe, esse é um tema bem frequente e que desperta o interesse de educadores em todo o Brasil.
Em 2003, nossa equipe registrou uma das oficinas realizadas no Centro de Cultura Luiz Freire, que está entre as mais antigas organizações não governamentais de Pernambuco. Um trabalho criado para despertar o prazer da leitura. E para que esse objetivo seja alcançado, as oficinas utilizam diferentes linguagens. Confira agora no Memória. A história do teatro foi o ponto de partida para os alunos da oficina Leitura, Literatura e Teatro, no Centro de Cultura Luiz Freire, em Olinda. E que outra coisa é o ator, se não destinado à simulação, a fingir tanto a dor quanto a alegria. E eles que pediram para conhecer um pouco da história do teatro, da história do ator, da história deles, né? Então, o objetivo é que eles tenham conhecimento dessa história do teatro e que vivenciem. A vivência permite que todos percebam que a origem do teatro está relacionada com a origem do próprio ser humano e com suas várias formas de expressão. Qual será o som que esse homem fazia? A atividade fez parte do início do segundo módulo da oficina, Aprendendo a Gostar de Escrever. E a escrita foi o passo seguinte. O desafio era elaborar um texto sobre o que eles aprenderam em relação à origem do ator. Ninguém chegou aqui no zero, né? A gente vem para desenvolver os potenciais dele. Então, a partir da questão da técnica do teatro, das vivências, de ver a história, do trabalhar a literatura infanto-juvenil, de trabalhar a leitura, da escrita, a gente trabalha 3 eixos que deixa para o jovem ele, né, desenvolver as suas habilidades quase completas, que é a leitura, a vivência, a interpretação e a escrita. Feita a revisão do texto, chega a hora da leitura compartilhada. Aprendi que os atores daquela época usavam bastante os gestos de beber água, comer e até o modo de dançar. Daí foi que eu me aprofundei mais sobre as origens do ator. Normalmente a gente faz o seguinte, depois que lê e que vivencia, eles escrevem. Aí depois eles leem e eles reescrevem, né? Porque às vezes a gente acha assim que escrever é você escrever, tem aquele talento, aquele dom e tá lá pronto, e não tá, né? Para aprender a escrever você tem que ir escrevendo, reescrevendo, depois reescrevendo. A gente não chega em canto nenhum sem a leitura, né? Então a gente precisa se esforçar e achar alguém também que, quem saiba, ajude a gente, né? E dar aquela coragem a gente e capacitar a gente. E para quem quer mesmo seguir carreira no teatro, a leitura se torna fundamental. Um papel. A gente vai dar ao senhor, o senhor tem que saber ler, para como é que vai interpretar, porque não basta só a gente ler, a gente tem que entender. A confiança entre os participantes da oficina é um dos pontos do trabalho destacados pela arte educadora. E essa confiança foi desenvolvida ainda na primeira etapa do projeto. Que nós fizemos um contrato de convivência do grupo, então era uma das normas, era essa, ter muito cuidado quando for corrigir uma pessoa que fala uma palavra errada, para não repetir aquilo que acontece na escola, né? Muitas vezes, em algumas escolas, não em todas, o aluno que não escreve bem ou que não lê bem, ele ser tratado, não é, com respeito. Para que a leitura e a escrita se tornem práticas frequentes na vida dos participantes das oficinas, o Centro de Cultura Luiz Freire aposta na utilização de diferentes linguagens. A gente acha que quando você pega a leitura e articula com uma linguagem como a gente está fazendo aqui com o teatro e com esse trabalho das artes plásticas, aí isso ganha um sentido muito grande para quem está se tornando leitor, né? E aí a gente trabalhou muito formando os núcleos de educadores e agora a gente está formando o núcleo de juventude também. E a ideia é formar essa rede de leitores para eles fazerem um movimento de leitura na cidade. Formar novos leitores e escritores é uma tarefa que passa também pela escola e que tem no professor um de seus principais agentes. Eu acho que o professor, já a palavra professor, ele não pode chegar professando, a minha aula é essa, é isso e pronto. Tem que ouvir mais o aluno. E o jovem, ele gosta muito. Então, se ele leva um poema, né, se ele canta uma música, coisas simples, não precisa de muito recurso, né? Despertar o prazer de ler, de interpretar um poema, não se preocupar tanto com essa coisa da redação, da norma culta, aceitar os erros do aluno.
Movimento presente nas periferias urbanas em vários países, o hip-hop surgiu nos anos 70 nos subúrbios habitados por comunidades negras e latinas de Nova York. E a rua era o ponto de encontro de jovens que fizeram da arte um meio de protesto contra a pobreza, o racismo, a violência e a desigualdade social. No Brasil, o movimento ganhou força a partir dos anos 80. Atualmente, o hip-hop encontra em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um terreno fértil para disseminar os ideais do movimento. Consciência, liberdade, atitude e movimento. Palavras que formam a sigla CLAN. Sigla que dá nome a um movimento hip-hop em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E é por meio das diversas atividades promovidas pelo movimento que muitos jovens se expressam e ampliam horizontes. O hip-hop foi feito para as periferias. Nas periferias há uma exclusão completamente da educação. A galera está completamente afastada das salas de aulas. E quando ele se envolve com o hip-hop, ele vai começar a buscar informação. E a informação vai estar onde? Na educação, na escola. E ele vai tendo contato, que ele tem que se formar, tem que se tornar um engenheiro, talvez um médico e tal. Ele começa a se envolver completamente. E o hip-hop com certeza faz isso. O hip-hop ele é uma ferramenta muito importante para a formação do jovem, porque é a linguagem, né? Ele dá a voz, é a expressão jovem. Você vê, os artistas de hip-hop, em geral, são jovens que se identificam muito com isso. E a importância de você ter um jovem cantando é justamente para trazer outros jovens, né? E eles, em geral, falam de assuntos cotidianos, da história de vida, de experiência de vida, de problemas que perpassam a vida em geral. E para ter voz e fazer rap, os jovens precisam ler e muito. Livros em geral, assim, não só um tema de livro. São livros em geral, assim, porque a gente tem que estar mais informado. Jornais, oficinas nossas, a gente produz um zine, que é pegar jornais, recortar as imagens, produzir uma reportagem em cima daquelas imagens. Eu componho meus raps e, tipo assim, eu procuro bastante ler, porque antes de fazer rap eu sempre tive alguns conselhos de pessoas que já cantavam, tipo assim, pô, lê mais sobre cultura brasileira, lê sobre a história também da escravidão, que é uma parte do povo, né, negro, que é muito discriminado, também através do rap a gente vem revolucionando e mostrando totalmente ao contrário do que o público pensa, pensa que às vezes é vandalismo, a gente canta apologia, mas não é nada disso, a gente canta a realidade, mas transferindo para outras pessoas a cultura brasileira através do rap. A importância também para a leitura se dá por conta da necessidade de não ficar fazendo as mesmas letras sempre. O pessoal que faz rima de improviso, é necessário que eles leiam para ter sempre assunto para cantar, para ter sempre um vocabulário, para ter sempre uma palavra nova, diferente, que ele possa introduzir na discussão. No improviso dos rappers, referências buscadas em um dos mestres da poesia brasileira, Carlos Drummond de Andrade. Se é sobre leitura, eu improviso à vontade. Se você fala que lê, então lê Carlos Drummond de Andrade. Eu vou mandando pra você, quase eu pipoquei. Mas nesse momento vou mandando freestyle como o rei, é desse jeito. Amigo, tu falou que é leitura. Leitura, o do de freestyle, abusar e usa. Eu vou mandando desse jeito. Mano, vou te falar, no freestyle não dá pra você. Mano, não vou travar, eu vou mandando desse jeito. Primeiro mandamento, lendo sempre para fazer um movimento. Na rima eu faço som, do gueto faço o som, pode ter certeza disso, demorou, estou aqui, irmão. E o que será que o processo de produção de uma letra de rap tem em comum com as histórias dos neoleitores? Acho que quando eles se organizam aquela história numa letra, com começo, com meio, com fim, eu acho que acaba sendo também uma forma de dar um pouco de sentido àquilo ali, ou talvez até de tirar alguma coisa de positiva de uma história tão triste, né? Acho que as histórias de vida dos neoleitores também acho que vão nessa direção, assim, de você organizando a sua história, você consegue ressignificar aquilo ali para você. Eu vivo um sonho, mano, vou te falar, eu sou negro sim, mas estudo e faço um pré-vestibular para mostrar para o futuro desse mundo o que é. Juventude é desse jeito, eu vou seguir com muita fé, mano, muito obrigado. Não sei se ligou, amanhã eu vou ter mestrado e também vou ser doutor. Vamos ao último intervalo do programa de hoje. Na volta, você confere uma entrevista com o professor Luiz Percival Leme Brito.
Os temas da conversa são as práticas de mediação da leitura e o papel da escola na formação de leitores. Não perca! A gente volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. Como a escola pode garantir o acesso à leitura e aos livros, respeitando as características específicas dos neoleitores? Este é um dos temas da entrevista com Luiz Percival Leme Brito, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Acompanhe. Luiz Percival Leme Brito estudava medicina havia 3 anos quando mudou de ideia, queria estar próximo do mundo da literatura. Então, mudou de curso, estudou letras e depois da graduação, nunca mais ficou longe desse universo. Hoje, ele é doutor em linguística e estuda, entre diversos temas, como se constrói um leitor. Um dos assuntos dessa nossa conversa que vai tratar também de políticas de fomento à leitura da literatura. Percival, é comum ouvir que o Brasil não é um país de leitores. O que tem de fato e de mito nessa afirmação? Bom, de fato, tem que apenas recentemente o Brasil alcançou a universalização do ensino fundamental e ainda briga contra o analfabetismo real e funcional. Analfabetos reais e funcionais estão impossibilitados de ser leitores plenos. Então, nesse sentido, isto é um fato, o Brasil não é um país de leitores. No entanto, quando se fala, muitas vezes, o Brasil não é um país de leitores, se quer dizer os brasileiros em geral, ou muitos, a maioria dos brasileiros, não tem a predileção ou hábito específico de tomar livros de literatura, de filosofia, de sociologia, de psicologia, para, digamos, uma leitura de fôlego. De certa maneira, nós não temos dados estatísticos objetivamente sobre isso, não é? Bem estabelecidos, mas nesse sentido também um pouco verdade que a maioria dos brasileiros tem pouco acesso, digamos, à cultura formal e à cultura erudita, à literatura, à filosofia, à política, às artes e assim por diante. No entanto, a história brasileira mostra que progressivamente, em função das transformações da ordem social e econômica, é cada vez maior o número de pessoas capazes de ler qualquer coisa e de usar a leitura escrita para a sua vida prática. Então, nesse sentido, o Brasil certamente não cabe a afirmação, o Brasil não é um país de leitores. As pessoas leem o que precisam e o que podem e, de uma maneira, o que estão motivadas. Ademais, é certo, porque o cidadão vem sempre ligado a uma questão de quantidade de livros, é certo que o brasileiro consome pouco livros. E essa é uma coisa que eu quero trazer sempre o debate, a ideia do leitor e do consumidor, porque muitas vezes se misturam as duas coisas. Então, o brasileiro consome poucos livros. E, de alguma maneira, na tradição cultural brasileira, comprar livros é uma prática supérflua. Portanto, não está, digamos, nos hábitos do consumidor brasileiro comprar livros. A leitura de literatura é, de fato, importante na formação de qualquer um de nós. Agora, no entanto, muito se fala que é preciso criar gosto pela leitura. Que ações são necessárias para criar esse tão falado gosto pela leitura? Bom, eu pessoalmente não gosto da ideia de criar gosto pela leitura, ou mesmo gosto pela literatura. Essa ideia do gosto é interessante porque eu me lembro sempre a seguinte pergunta: você acha que se alguém de tanto assistir Schwarzenegger um dia vai assistir Kurosawa? Ou qualquer outro cinema que exija intelectualmente dela, que não seja um simples perder-se na aventura ou na ação? A mesma coisa vale para a literatura e vale para a leitura para qualquer outra coisa. Se não houver a experiência efetiva que supõe ampliação dos referenciais das formas de ser no mundo, a pessoa vai simplesmente reproduzir os modelos de vida com os quais ela está acostumada e, portanto, se ela foi educada a gostar de coisas fáceis, se é que a palavra educar cabe aí, o gosto vai ser o gosto de coisas fáceis, não haverá nenhuma transformação. O Saramago dizia isso. O Saramago dizia, olha, não tem nada a ver essa questão de gosto. Desse jeito, as pessoas não vão poder querer ler sempre. Para as pessoas lerem, elas precisam poder ler. E poder ler significa
não apenas ter bibliotecas, é uma obrigação do Estado, né? Não apenas ter recursos para comprar livros, mas ter, acima de tudo, tempo livre e educação que lhes permitirá, se quiserem, e podendo fazer agora a crítica e a opção, gostar de ler. Agora, Percival, existe um escritor chamado Daniel Pennac que criou os 10 mandamentos do leitor. Um desses mandamentos é ter liberdade. Liberdade para começar da página onde quiser, dentro desse livro, passar a página, parar o livro onde achar que é adequado. Você acredita que essa liberdade tem relação com esse gosto? Essa ideia do Pennac, ela é perniciosa a uma educação intelectual, formativa e participativa, que valorize efetivamente a literatura e que valorize a pessoa como alguém que possa ler textos, interagir com eles, crescer com eles, pensar com eles, né, criar um mundo com eles. Então, a liberdade é fundamental, mas a liberdade supõe uma adesão a uma relação interlocutiva difícil, intensa e que supõe um enorme respeito ao texto. Aliás, essa ideia de respeitar o texto também não é minha, é do Humberto Eco, aquele mesmo que fala da obra aberta. Então, a ideia de respeito ao texto está presente em qualquer pessoa que pense seriamente a literatura, e não a ideia de que a literatura ligada ao consumo ou ao entretenimento. Esta literatura ligada ao consumo e entretenimento, mesmo a boa literatura, quando submetida à ordem do consumo e do entretenimento, ela tem um fator muito mais de alienação do que propriamente um fator de emancipação ou de descoberta ou de criação. Você esteve à frente da Associação de Leitura do Brasil entre os anos de 1994 e 2006. É fato que as políticas de fomento à leitura têm implicações diretas na formação de leitores. De que maneira essas políticas, na sua opinião, estão sendo implementadas? Evidentemente que é fundamental que o Estado assuma dois papéis básicos dele. O primeiro é de fomentador da cultura. Isso, qualquer sociedade organizada, a cultura exige o fomento público. E o fomento público se faz através de bolsas para a produção de obras, de prêmios, de incentivo à publicação de obras de qualidade através de editoras. E nós temos políticas desse tipo, tímidas, mas temos. E a outra, que também é de fomento, mas tem um papel mais de distribuição, é a aquisição de um certo acervo, vamos dizer, de um acervo fundamental capaz de congregar um ideal de cultura para uma nação. Não de cultura nacional no sentido nacionalista, porque essa que eu estou chamando de cultura de uma nação pode incluir os gregos, os alemães, os japoneses, todos na parte da cultura brasileira e que supõe fundamentalmente filosofia, política, ciência e arte, como os 4 grandes campos desta formação. Isso significa um investimento que deve ser constante, contínuo, sem interrupção, de aquisição de livros e com dupla política. Uma política é a de aparelhamento de bibliotecas, o que, aliás, não adianta enviar livro se você não construir o espaço possível para uma biblioteca funcionar objetivamente. E a segunda política necessária, que tem ocorrido recentemente, até com mais frequência, é a da entrega definitiva dos livros para as pessoas. As pesquisas demonstram que mais de 75% dos brasileiros reconhecem que ler é bom e importante. Então, o nosso problema não é que as pessoas entendam a importância disso, mas que tenham disponibilidade e condição de realizar isto que elas acham que é importante. Mas ainda são políticas tímidas, dão alguns livros aqui, dão alguns livros ali, é preciso aumentar enormemente os orçamentos públicos nesse sentido. Percival, nessa série nós estamos falando de um público muito específico, né, que são os neoleitores, jovens, adultos e idosos recém-alfabetizados que ainda não dominam plenamente a leitura e estão ingressando nesse universo da literatura. Na sua opinião, o que está em jogo na construção de políticas de fomento à leitura, da literatura, voltadas especificamente para esse público? Uma possibilidade positiva é entender, em especial no que tange à literatura, é entender que a vivência com o texto literário não se faz apenas e tão somente pela leitura silenciosa e autônoma. Então,
é multiplicar enormemente as possibilidades desse público ter acesso à literatura através de outros tipos de atividade, como a leitura pública, não é? Em que a pessoa pode ou não acompanhar o texto. É uma grande e interessante possibilidade nesse sentido. A mesma coisa pode valer para as crianças. A segunda possibilidade é você produzir obras específicas, sim, mas sem o princípio da facilitação. Aí eu vou dar um exemplo que eu acho interessante. Uma poetisa mineira, Henriqueta Lisboa, produziu, já faz uns 30 anos atrás, uma vez uma antologia de poemas que seria, digamos, para neoleitores. Um chamava-se Poemas para a Infância, era um libreto, e outro chamava-se Poemas para a Adolescência. Então, ela tinha que pensar poemas que crianças pequenas pudessem ler e poemas que jovens e adolescentes pudessem buscar se tivesse interessante em ler. E é muito interessante, porque nos poemas da infância entrava Afonso de Guimarães, entrava Cruz e Souza, entrava Casimiro de Abreu, entrava as Pombas do Raimundo Correia, a Cavalgada do Raimundo Correia, né? E com uma tensão dramática muito bonita. Então, veja, não há relação exata entre neoleitor e texto facilitado, e muito menos em neoleitor e pessoas incapacitadas. Eu tenho certeza que adultos experientes e vividos e que estão se inserindo em universos de cultura podem interagir com uma história como A Terceira Margem do Rio, ou Macacos, no caso da Clarice Lispector, II, o Liseta chama de Clarice Lispector, se eu não estou enganado, e A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Estou dando 2 exemplos de muitos possíveis. Então, pensar a diversidade das possibilidades pedagógicas, numa perspectiva não do entretenimento, não contra o entretenimento, mas também não imitando o entretenimento simplesmente da cultura do entretenimento, que permitam a ampliação das perspectivas. Isso no campo específico da literatura, que é o campo que nós estamos tratando. Haveria outras questões a serem tratadas se fosse a discussão da política, da filosofia e da ciência, que ao lado da arte são os 3 elementos que devem compor a formação geral de todo cidadão. Vamos falar agora da escola. Você apontou características bastante específicas desse público neoleitor. O que essas questões exigem das propostas pedagógicas formuladas nas escolas? Vou dar 2 exemplos que eu acho muito interessantes. A primeira, quando eu trabalho com formação de professores, e fiz isso muito na minha vida, ainda faço, e normalmente eu seleciono textos para trabalhar com os alunos, e muitas vezes tem que explicar aos pais e à comunidade isso, que os alunos, as crianças, não são capazes de ler sozinhas. Bom, aí o cara, mas é muito difícil para ela. E a minha resposta é para isso mesmo que você está aí. Se fosse muito fácil para ela, você, professor, não precisava existir. Então, a escola é o lugar do difícil mediado, né? Do difícil dirigido, do difícil que vai se tornar possível, né? E não do lugar do já possível, do já estabelecido. Então, é um lugar de grandes desafios. De novo, é possível ler Ítalo Calvino, Machado, Alencar, Clarice no primário, nas séries iniciais da escola. Pegue depoimentos de pessoas que são chamados grandes leitores, ou você vai ver, a história da vida deles sempre tem pessoas adultas que tiveram intervenção fundamental na formação deles. Então, o professor tem que assumir esse papel, né? Ele tem de ser um leitor adulto, que realmente tenha essa intensidade intelectual, essa vontade de ser, e ao mesmo tempo tenha os instrumentos mediadores e tenha o papel de liderança e o papel de autoridade. O professor é a autoridade, não é o autoritário, mas é a autoridade, ele é a liderança, ele é o que conduz. Isso, em alguns meios, virou palavrão. A única leitura possível é aquela que a criança escolhe o livrinho dela. Ela vai escolher o gibi, né? Qualquer criança pequena vai pegar o doce fácil, porque é natural, faz parte um pouco desses gostos que se impõem do senso comum desde fora. No caso do adulto, parte com o jovem, mas no caso do adulto, há uma diferença importante, porque o adulto, ele pode não ter autonomia leitora enquanto o trabalho de processamento direto com o texto, mas ele tem a consciência plena da vida e, portanto, ele tem as escolhas, mesmo se feitas pela liderança, pelo professor, precisam ser muito mais explicitadas ainda do que para as crianças, e as necessidades têm que ser muito mais indagadas objetivamente, né? Mas
Tem uma pergunta que funciona muito pouco. O que você quer ler? Se você não tem o referencial todo de leitura, essa pergunta vai te dizer muito pouco. Né? Eu tenho que, de alguma maneira, te mostrar também o que você pode ler. Eu acho que essa é uma coisa importante que a escola tem que assumir e trabalhar. Em segundo lugar, não perder de vista que a sua função fundamental é a formação intelectual da pessoa. E a formação intelectual significa aprender a estudar. Estudar, a gente aprende na escola. Estudar supõe disciplina, organização, planejamento, o que, de novo, não quer dizer autoritarismo. Você só cria desta maneira. A criação supõe essas coisas. Então, é ensinando a estudar é que eu posso também ensinar ao ato da livre escolha, não é? Quase todas as pessoas que em promoção de leitura falam da livre escolha são pessoas muito bem formadas que podem escolher. Para quem não tem essa formação, a livre escolha está impedida, não porque ele não queira, mas porque exatamente não lhe ofereceram as possibilidades reais de exercitar essa livre escolha. Daí a importância da escola assumir o seu papel formador e de liderança e de condução. Mas insisto, isso não significa pensar uma escola autoritária e que imponha uma escola do tarifismo e das obrigações como uma submissão a uma ordem externa que a pessoa não entende. Percival, nesse cenário entra um profissional muito importante no processo de incentivo à leitura, que é o mediador. Qual é o papel desse profissional? Se nós sairmos do cenário direto da escola, o mediador, num certo sentido, pensando o termo positivamente, são todos os agentes culturais que, dispondo de referenciais importantes de cultura e de formas de manifestação e de apresentação dessa cultura, são bons leitores, são bons contadores de história, são bons narradores, são bons artistas. Tem um CD da Aracy Balabanian lendo Clarice Lispector, né? O Otto Bastos lendo Machado de Assis. Bom, então, esses são mediadores, né? São mediadores, não no sentido de substituir a leitura do texto escrito, porque a leitura do texto escrito supõe uma dimensão intelectiva diferente com o texto, porque quando eu leio o texto, o sujeito na leitura com o texto, ele controla todos os tempos de absorção e de realização da história. Quando ele escuta ouvir a história, o tempo é controlado desde fora. Não é? Mas não há dúvida que, ao viver a experiência de ouvir um bom leitor, eu incorporo, inclusive, modelos importantes de prosódia e de acompanhamento do texto, que podem ajudar para que eu tenha mais autonomia futura e até mesmo para que eu entenda aquela obra de muitas outras maneiras. Então, certamente, as ações de cultura têm um efeito mediador, de difusão, né, de promoção, isso é muito positivo nesse sentido. O meu grande receio é quando isso, de novo, para, digamos, conseguir pegar o leitor, eu trabalho com a facilitação, trabalho com o entretenimento, trabalho com o lazer, trabalho com a diversão, e aí nós não estamos promovendo a leitura, nós estamos reproduzindo um modo da sociedade em que o lugar possível da arte é o lugar do lazer e do entretenimento. Percival, vamos terminar essa conversa falando sobre um tema tratado numa das edições da Festa Literária de Paraty, a Flip, por um autor francês chamado Pierre Bayard. Ele fala sobre uma certa aura intelectual em torno de quem lê. Muitas vezes, segundo ele, temos vergonha de dizer que não lemos um determinado livro por receio de sofrer preconceito. E aí, ao ouvir Pierre Bayard, eu me identifiquei com essa fala. Eu mesma me dei conta de que não contava para ninguém que ainda não tinha lido nada sobre Dostoiévski, nenhum livro de Dostoiévski, mesmo já tendo lido muitos outros autores. Você acredita que, diante dessa questão trazida por Bayard, há uma certa idealização do que é ser leitor? Bom, há muitas idealizações do que é ser leitor. Primeiro, começar que agora você contou para todo mundo que não leu Dostoiévski. Olha para o Brasil inteiro, não é? Quantas pessoas vão saber que você não leu Dostoiévski? Não tenho mais vergonha. E ainda vai ouvir de mim que fez muito mal eu não ter lido. Está na minha lista, tá bem? Deveria ter lido. A cultura, ela tem
parâmetros e cria constrangimentos e que nos impõe necessidades até. Em certos aspectos, esses parâmetros, essas pressões são positivas. É muito bom que você se sinta pressionada porque não leu Dostoiévski, na medida em que, ou outro autor, ou outra coisa, na medida que isso funciona como, até mesmo como uma cobrança positiva, um incentivo. Menina, vá lá, faça isso é interessante. O problema é quando isso vira etiqueta, né? Bom, mas aí você não precisa ler Dostoiévski, você pode ler simplesmente as resenhas, que você vai estar muito bem com isso, não é? Em Memorial de Aires, agora eu estou esquecendo o nome da personagem, o marido não lia os romances, a mulher lia e contava os romances para ele, e ele ia nas festas sociais e comentava todos os romances como se tivesse lido. Então, do ponto de vista da etiqueta, isso é muito importante ter lido. Do ponto de vista da sua formação, essas pressões muitas vezes são positivas. E há uma pressão contrária hoje, que eu acho bastante negativa. Não é bem pressão, um outro tipo, uma outra linha de força, que é aquela de toda leitura é leitura. Ah, não, então tudo bem, o que tem de mais eu gostar de ler Cláudia, revistas, qualquer coisinha, né? Romances água com açúcar. Os livros de autoajuda. Autoajuda, best-seller de segunda linha, livro da moda. Ah, tudo bem, o que eu gosto. Não, tudo bem, o que você gosta, de fato, não faz mal. Mas não me venha dizer que é a mesma coisa. A cultura cria valor, ela é valor. E o valor intelectual é diferente. Então, você, claro, tem todo o direito de ler o que você quiser, até porque qualquer pessoa, quer dizer, é inalienável esse direito, mas não se pode divulgar pedagogicamente que é a mesma coisa. Idealizar significa criar o mito do grande culto, né? Do grande sábio, que de fato, objetivamente, vamos dizer, funciona em alguns ambientes muito restritos, de um segmento intelectualizado, em alguns bares da moda de intelectuais. Aí sim pode ser que você não diga que não leu Dostoiévski. Mas para o Brasil você pode dizer que não leu, que o Brasil vai dizer, não faz mal, menina, um dia você lê, né? Não tem importância. Mas que vale a pena a gente diferenciar a cultura e dizer que, te dizer assim, olha, é bom um investimento na formação intelectual profunda, independente das outras que você goste, eu acho que vale a pena. Se isso é idealizar, eu acho que não, né? Isso é, acima de tudo, valorizar a vida para além do óbvio. Eu acho que é isso que a gente tem mais que fazer, acima de tudo, não é? Percival, a sua sugestão já está devidamente anotada. Dostoiévski vai ser o próximo da minha lista. Então... Que bom, querida. Percival, muito obrigada por essa entrevista. Nada, eu que agradeço a vocês. No programa de hoje, falamos sobre o papel do mediador no processo de formação de neoleitores. E amanhã é dia de entrevistas aqui no Salto para o Futuro. Os nossos convidados são Jane Paiva, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em educação de jovens, adultos e idosos. Ela fala sobre a seleção de obras literárias dirigidas ao neoleitor. O escritor Luiz Pimentel, que fala sobre a visão do autor sobre obras voltadas para a formação de neoleitores. E Joel Rufino dos Santos, escritor e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fala sobre a importância da descoberta da leitura para jovens, adultos e idosos. E o nosso programa de hoje fica por aqui. A gente tem um encontro marcado amanhã aqui no Salto para o Futuro. A gente espera por você aqui na TV Escola, o canal da educação. Tchau. Tchau.